Agora são 8h48. Vamos lá para os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos adiaram as tarifas sobre chips chineses para 2027. Até lá, as taxas permanecerão zeradas. Nosso correspondente Eliseu Caetano tem todos os detalhes. Eliseu, sobre o mercado de semicondutores, a ideia de Donald Trump é taxar ou não é taxar? A ideia dele é diminuir a pressão que está sobre a Casa Branca por parte da imprensa americana, viu, Paula? Muito bom dia novamente para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Voltamos a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, 6 horas da manhã com 48 minutos. Nesse momento aqui na costa leste do país, a temperatura de momento no sul da Flórida subindo na casa dos 17 graus Celsius. Nessa manhã de véspera de Natal, o governo dos Estados Unidos decidiu, pelo menos por enquanto, retirar a aplicação de tarifas sobre os chips importados da China e vão manter a taxa em zero até 2027. Ou seja, parte do famigerado tarifaço está sendo retirada. Essa decisão foi tomada após uma avaliação interna de que a cobrança imediata poderia prejudicar a própria economia americana e também depois de uma forte pressão sofrida pela Casa Branca, principalmente por parte da imprensa do país e da oposição, no caso, os democratas, já que setores estratégicos do país ainda dependem desses semicondutores, especialmente os de tecnologia mais antiga, usados principalmente na indústria automotiva, em equipamentos industriais e também em equipamentos eletrônicos. As autoridades americanas consideram que impor tarifas agora elevaria os custos de produção, pressionaria os preços e poderia gerar gargalos nas cadeias de suprimentos. O adiamento também vai dar tempo para os Estados Unidos expandir a produção doméstica de chip. Vale lembrar que no mês passado Donald Trump anunciou aí um investimento massivo, milhares de dólares vão ser colocados nessa indústria, nesse setor, a fim de levar os Estados Unidos a autossustentabilidade nesse sentido, né? Os Estados Unidos não querem depender de nenhum outro país do mundo em nenhum setor considerado aí sensível ou importante para a manutenção do país. O governo deixou claro que a tarifa não foi cancelada. É importante a gente salientar isso. Segundo a Casa Branca, a tarifa foi apenas postergada, ou seja, refletindo assim aquilo que os analistas políticos já discutem, debatem por aqui. É só uma questão de tempo para os Estados Unidos conseguirem construir todo esse setor ou reconstruir todo esse setor, voltar a conseguir produzir internamente, né, para sua manutenção, e aí sim vão tarifar novamente a China. Aliás, por lá, essa decisão foi recebida com muita cautela, inclusive com críticas, viu? O governo criticou essa política tarifária americana e afirmou que os Estados Unidos usam medidas comerciais como instrumentos de contenção ao desenvolvimento tecnológico chinês. Pequim, inclusive, em nota, reiterou que a oposição às tarifas unilaterais e alertou que poderá reagir caso as tarifas sejam efetivamente aplicadas no futuro. Em outras palavras, estamos felizes agora, mas lá em 2027 a gente vai brigar por elas, viu? Esse adiamento ocorre no meio desse endurecimento das ações do governo dos Estados Unidos contra diversos países do mundo, inclusive países parceiros, antigos países parceiros, como o Canadá, um dos parceiros mais fortes, México, outro aliado importante, e até mesmo o Brasil, que mantinha uma relação de mais de 200 anos e que ficou fortemente abalada. Aliás, ainda está, apesar das sanções da Lei Magnitsky terem sido retiradas contra a família do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, contra ele mesmo, contra os demais, com relação aos demais, melhor dizendo, não foram retiradas. E também o tarifaço segue em vigor, ou seja, o Brasil segue pagando mais caro. Esse tarifaço atingiu muitos produtos de diversos países, produtos industriais, bens manufaturados, máquinas, equipamentos, itens metálicos, componentes eletrônicos, bens de consumo, até alíquotas elevadas
que se somam a tarifas anteriores, ou seja, um plus em cima daquilo que já era tarifado. O governo americano justificou o aumento das tarifas, nesse caso com a China, alegando que a China mantém práticas comerciais desleais, só para a gente dar o lado americano também. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo trazendo outras notícias importantes do dia. É com vocês no estúdio. É bem isso, se vai mexer no bolso de Donald Trump, ele dá uma segurada e pensa um pouco melhor, deixa um pouco mais para frente para ver se eu taxo isso lá para 2027. Obrigada, Eliseu, pelas suas informações.